Vamos à crase e vamos começar fazendo o que é mais importante fazer, que é questão. Então vamos lá, questão na sua tela. De onde vem a crase? Nós já sabemos que toda crase envolve um A mais outro A, que o primeiro A é sempre uma preposição, que o segundo A quase sempre é um artigo, mas também pode ser um pronome demonstrativo a e também pode ser o pronome demonstrativo aquele, aquela, aquilo. O que o seu examinador, antes de tudo, vai querer saber, que é, a gente vai começar do tipo de questão mais simples, que é: por que essa crase está aí? O que ela está fazendo aí? De onde ela veio? Então vamos fazer uma sequência de questões que vão cobrar isso. Vamos fazer uma e aí você entende o procedimento. A liberdade de expressão não se pode traduzir em desrespeito às diferentes manifestações dessa liberdade. Vamos lá. Se eu tenho um A com crase, eu tenho uma preposição a. Primeira coisa, de onde ela vem. Vamos ver que termo que veio aqui, que exigiu essa preposição a. Desrespeito. Desrespeito a quê? É um complemento nominal, na verdade. Esse termo preposicionado, subordinado a desrespeito, desrespeito aqui substantivo, é um complemento nominal deste nome. E o segundo a, na verdade, é um as, no plural, certo? Porque, olha, preposição não pode ter plural. Preposição a é sempre a, não tem preposição as. Então, se há um as com crase, há uma preposição que está aqui regida pelo substantivo desrespeito, desrespeito a que. E um segundo as que é artigo. Esse artigo que está aqui precedendo este termo todinho, né? Mas determinado por manifestações, que é o substantivo, onde é artigo a substantivo. Então, de onde veio esta crase? Veio de uma fusão, de uma preposição regida por desrespeito e de um artigo as antes de diferentes, que está aqui determinando manifestações. Veja o que o item vai dizer. O emprego do sinal indicativo de crase em as diferentes justifica-se pela regência de desrespeito. Ok, ele me deu o termo regente, que exige complemento, de fato é um complemento, tudo isso aqui é complemento nominal de desrespeito, termo subordinado a substantivo abstrato, preposicionado e indicando alvo. Antecedido da preposição a e pela presença de artigo feminino plural antes de diferentes, certo? Tereza, mas esse artigo não está ligado a manifestações? Tá, mas ele só está dizendo que está antes de diferentes, e tá, não é? Não está depois, ele só está me dando a posição aqui, tá? Então tá tudo certo. Na verdade, ele quer saber, o primeiro a é o quê? É uma preposição, e tá aqui por quê? Por conta da regência de desrespeito. E o segundo a é o quê? É um artigo. É isso que ele está me dizendo. Fácil? Vamos para outra. A história constitucional brasileira está repleta de referências difusas à segurança pública. O emprego do acento indicativo de crase em à segurança pública justifica-se pela regência do termo difusas e pela presença do artigo definido antes de segurança pública. Que há um artigo definido antes de segurança pública, ok. Mas esta preposição que está aqui nesta crase não está aqui por causa de difusas. Esta preposição está aqui por conta de referências. Referências a quê? A segurança pública, tudo isso é termo subordinado a referências, é complemento nominal de referências. Não é difusas à segurança. É referências à segurança. Abordando esta preposição aqui, você veio com quem? Ela diria, eu vim com referências. Referências a quê? Ok, então você fica. E o examinador está dizendo que esta preposição está aqui por conta de difusas. Então, o item está errado, porque ele me deu o termo regente errado. O termo regente da preposição a
é referências. 3. Já existia o patronato agrícola ligado à Secretaria de Agricultura. Antes de ler o item, vamos ver de onde isso veio? Não leia o item, vamos nos antecipar a ele. Há uma preposição. E o que mais? Esse segundo A é o quê? Artigo, Tereza, que é um artigo definido de Secretaria de Agricultura, né? Não pode ser pronome demonstrativo, é um artigo. Tudo certo. E essa preposição vem de onde? Quem trouxe? Ligado. O que é ligado é ligado a alguma coisa, certo? E o examinador diz: o emprego do sinal indicativo de crase justifica-se porque o verbo ligar exige complemento regido pela preposição a. Certo, me deu o termo regente certinho. E a palavra secretaria é antecedida pelo artigo definido feminino singular a. Certo, certo, certo. A integração do Rio São Francisco às bacias dos rios temporários do semiárido será possível. Bom, já vi uma crase, vou parar. De onde vem essa crase? Evidentemente de uma preposição. A pergunta é: quem trouxe esta preposição? Integração. Integração do rio às bacias. Integrar uma coisa à outra. Então, é uma preposição regida por integração. E o segundo, a, é um artigo. Que tipo de artigo? Feminino plural, não é? Porque se eu tenho mas, quer dizer que eu tenho um artigo, já que preposição é invariável. Então, eu tenho uma preposição regida por integração e um artigo definido feminino plural as, que está aqui determinando bacias. Empregou-se o sinal indicativo de crase em as bacias porque a regência de integração exige complemento regido pela preposição a. Certo, é um complemento nominal. E o termo bacias vem antecedido por artigo definido feminino plural. Certinho, me deu o termo regente certo e me deu a natureza do segundo a, que é ser artigo. 5. Nem sempre o registro detalhado dos casos é anotado e notificado às autoridades. Vamos lá, apareceu um acento grave indicativo de crase. Então, há um a, que é uma preposição, já pergunto de onde ela vem. Notificado. O que é notificado a alguém. E o segundo a? Tereza, o segundo a é um as. Na verdade, Tereza, olha, porque está no plural e preposição não tem plural. Então, se há um as no plural com crase, é porque há uma preposição, né? Ou um artigo, às vezes também é um pronome demonstrativo as. E esse as é o quê? Artigo. E é artigo que está aqui antecedendo a autoridades. O emprego do sinal indicativo de crase justifica-se porque notificado exige complemento antecedido pela preposição a, certo? Me deu o termo regente. E autoridades admite artigo feminino plural. Admite, né? É um substantivo feminino, então admite artigo feminino, certo? Ele está me dando de onde surgiu a crase, de uma preposição regida por notificado e de um artigo que aqui está ligado à autoridade, certíssimo. O emprego do acento grave e o romancista estava se referindo implicitamente à medida provisória MP número 232, antes que ele pergunte... Antecipe-se. De onde vem essa crase? Ah, Tereza, o primeiro a é uma preposição, certo? E de onde vem essa preposição? De referindo-se. Quem se refere a. E o segundo a é o quê? É um artigo. É um artigo definido de medida provisória 232. O emprego do acento grave justifica-se pela regência de referindo, ok? E pelo emprego de artigo feminino antecedendo medida provisória. Certíssimo, me deu o termo regente certo, me deu a natureza do segundo a. 7.
O tribunal enviou ofício aos gestores municipais alertando que o envio de dados e documentos relacionados às inativações na esfera municipal passará a ser realizado pela internet. Que era um ponto. De onde vem esse as? O primeiro é uma preposição. De onde vem a preposição? De onde vem a preposição? Olha para mim, olha para a frase. Relacionados. O envio de dados e documentos relacionados às inativações. Os documentos são relacionados e relacionados às inativações. O que é relacionado a alguma coisa. E o outro as, que é um as que eu já sei que está no plural. Artigo, Tereza. Artigo de inativações. O examinador diz: o emprego do sinal indicativo de crase em as inativações justifica-se pela regência do termo envio. Não, justifica-se pela regência do termo relacionados. Não é envio às inativações. As inativações não vai ser o objeto para o qual, né, o documento será enviado. Não é envio às inativações, é relacionados às inativações. Então, ele já me deu o termo regente errado. Deveria ser aqui, ó, do termo relacionados. Ele me deu o termo regente errado. O termo que rege a preposição a. Aqui nesta frase é relacionados às inativações e não envio às inativações. O item está errado. E agora nós vamos ver outra coisa muito importante. Muito importante. Olha para mim. Vamos lá. Nós já sabemos quais são os termos da oração que podem vir craseados. São todos? Não, Tereza, já sei, tem uma minha listinha. Espera aí, Tereza, que eu vou dar uma coladinha aí. Vamos, eu espero, dá uma coladinha aí. Achou? Então vamos lá. Quais são os termos da oração que podem vir craseados? Objeto indireto, complemento nominal, o que mais? Adjunto adverbial, formado por locução adverbial, e adjunto adnominal, formado por locução adjetiva. Às vezes vem um objeto direto preposicionado para evitar ambiguidade e a crase surge, mas aí é outra coisa lá na frente, a gente já viu lá atrás, vai ver de novo lá na frente essa crase para evitar ambiguidade. Mas vou voltar. Termos da oração que podem ser craseados. Objeto indireto, complemento nominal, adjunto adverbial, adjunto adnominal. Tudo com palavra feminina, né? A não ser que seja a crase seja de aquele, aqueles, aquilo, o resto tudo é palavra feminina. Então a gente vai ver na prática, a teoria a gente já sabe, que são esses termos da oração, que podem receber o acento, mas na prática há um percurso bem mais simples. E aí a gente vai percorrer isso juntos agora. Olha aí na sua telinha. Com ou sem crase, aquela dúvida cruel. Tem crase ou não tem crase aqui? Na prática, você vai fazer assim. Há uma palavra feminina, como aqui. Há a palavra vezes. As vezes em que o depoente mentiu são incontáveis. E aí, eu pego esse as e digo assim, meu Deus, tem crase ou não tem crase aqui? Você vai fazer o seguinte. Você vai substituir esta palavra feminina por uma palavra masculina. Veja, eu substituí vezes por episódios. Você vai manter a mesma classe gramatical, tá? Estou substituindo o substantivo por outro substantivo. E você vai ler a frase de novo. As vezes em que o depoente mentiu são incontáveis. Os episódios em que o depoente mentiu são incontáveis. O as virou os. Quer dizer o quê, Tereza? Quer dizer que pelo princípio da simetria não há crase naquele as. Por que que não, Tereza? Porque pelo princípio da simetria isso aqui é só artigo. Se eu substituir uma palavra feminina por uma palavra masculina
e o A, que estava diante da feminina, virou O, quer dizer que tanto este A quanto este O são só artigo. Ou seja, quantos As eu tenho aqui? Só um. De quantos eu preciso para a crase? 2. Então, isso aqui é sem crase. Você pode ir pela sintaxe. Às vezes é o sujeito de são incontáveis. E o sujeito não pode vir preposicionado. Então, primeira coisa é a gente entender que, na prática, saber se há ou não crase, você vai substituir a palavra feminina que está diante do a ou do as e você vai ver o que é que o a vira. Se o a, como aqui, virou o, quer dizer que é só artigo. Então, não há crase. Por que não há crase? Porque só há um a. Quando é que há crase, Tereza? Quando há 2 as. E aqui só há um. Outra situação. Eu tenho um a diante deste a, uma palavra feminina, e quero saber se há ou não crase neste a. Há alguma exceção a essa regra, professor? O que eu vou fazer? Vou substituir essa regra, que é uma palavra feminina, uma expressão feminina, por uma masculina correspondente, tá vendo? Eu estou mantendo, havia um pronome demonstrativo, estou mantendo este. Substantivo, substantivo, pronome demonstrativo, pronome demonstrativo. O a continuou a. Há alguma exceção a esse critério? Você não me perguntaria assim, há alguma exceção ao esse critério? Não, você me perguntaria a esse critério. Então, veja, o a, substituindo a palavra feminina por uma palavra masculina, corrijam aí no slide, masculina, substituindo a palavra feminina por uma palavra masculina, o a continuou a. Quer dizer que só há preposição. Só preposição. Se houvesse artigo, tinha um ou aqui. E por que, Tereza, que aqui não há artigo? Porque esse é um pronome demonstrativo. Você, olha para mim. Olha para mim. Você nunca colocou um artigo diante de um pronome demonstrativo. Você nunca disse assim, esse livro é meu. Você pode ter dito, esse livro é meu, mas esse era artigo não. Mas você nunca diria, esse livro é meu. Ou aquele livro é seu. Esse apartamento, o meu não, que aí já ia botar um pronome possessivo, mas esse apartamento é grande, hein? Nunca. Então, se não há, né? Se não há artigo, não há crase aqui. Então, entenda que a gente está usando, invocando, puxando o princípio da simetria. Eu tenho um a diante de uma palavra feminina e eu quero saber se este a tem ou não crase. Faço o quê? Substituo essa palavra feminina por uma masculina. Se o a virar o, só artigo, sem crase. Se o a continuar a, só preposição, sem crase, porque não há artigo. Tereza, vamos decorar aquela lista? Não há crase antes de pronome demorar? Não vamos não. Não vamos não, porque senão a gente não vai entender o princípio e vai decorar e só vai contar com a memória. E sabe o que memória faz com a gente? Trai a gente. Então a gente não vai decorar nada. A pergunta é, quando é que ocorre crase? Simples, quando há 2 as. Outra pergunta, quando é que não ocorre crase? Simples, quando só há um. Então, a gente vai usar esse princípio da simetria. Palavra feminina, a mais palavra feminina. Virou o mais palavra masculina, então só é artigo, não tem crase. A palavra feminina continuou a com palavra masculina, não há crase porque é só preposição. Volta para a sua tela. Terceira situação. Há um a, diante deste a uma palavra feminina,
E eu substituo a palavra feminina por uma masculina, sempre de mesma classe morfológica. Substantivo com substantivo, pronome pessoal com pronome pessoal e daí por diante. E o a, diante da palavra feminina, virou, diante da palavra masculina, ao. Opa! O que é que eu tenho nesse ao? Preposição mais artigo. Ah, então quer dizer que eu tenho crase. Às segundas, vou à feira. Por que esse as tem crase, Tereza? Porque se eu substituir segundas por domingos, eu vou dizer aos domingos. Então, olha a simetria. Aos é preposição mais artigo. As é preposição mais artigo. Esse termo é um adjunto adverbial. Eu vou quando? Aos domingos, às segundas. Vou à feira, vou ao mercado. Quem vai, vai a algum lugar. Lembra a regência do verbo ir? Então, olha a simetria. Se aos domingos eu vou ao mercado, eu vou à feira às segundas com crase, porque é o princípio da simetria. O as virou aos e o a virou ao. Quarta situação, que vai ser uma situação de crase facultativa. Eu substituo a expressão feminina, por uma masculina correspondente. Dei um presente à minha mãe, à minha irmã. Dei um presente a meu irmão. E tanto faz, eu posso dizer, dei um presente a meu irmão. Só preposição. E eu posso dar um presente ao meu irmão. Então, eu posso dar um presente ao meu irmão com preposição mais artigo. Você está vendo que a preposição aparece nos dois, porque isso é objeto indireto do verbo dar. Dei o quê? Dei a quem? O artigo é facultativo. O artigo é facultativo antes de pronome possessivo. Veja, minha é pronome possessivo, meu é pronome possessivo e o artigo é pronome possessivo. Como já há uma preposição introduzindo esse objeto indireto, então a crase também será. Então eu posso dar um presente a meu irmão só com preposição? Então eu posso dar um presente à minha irmã só com preposição também. Mas eu posso dar um presente ao meu irmão com preposição mais artigo. Então eu posso dar um presente à minha irmã com crase, porque é preposição mais artigo também. É uma questão de simetria. Palavra feminina por palavra masculina. O a vira o, só artigo. Então não há crase aqui, né? Quero saber neste aqui, não vai haver crase. O a continua a, só preposição. Então, sem crase. O a vira ao diante de palavra masculina. Opa, então crase. E o a pode continuar a ou pode virar ao diante de palavra masculina. Então, aqui que vai aparecer crase facultativa, que a gente vai trabalhar lá na frente. Por enquanto, eu quero fixar essas simetrias aqui. Vamos comigo? Vamos lá. Questão 1. Muitos são contra a privatização e a cobrança de pedágio. Em a privatização e a cobrança, o emprego do sinal indicativo de crase é opcional. Vamos lá. Muitos são contra, substitua privatização por negócio. Substitua cobrança por projeto. Ele quer isto aqui, né? Então, vamos substituir só aquele lá. Ele quer este A. Então, eu substituí a palavra feminina por uma masculina. Muitos são contra a privatização e o projeto.
Muitos são contra ao projeto? Não, né? Isso aqui é só artigo. Isso aqui já é uma preposição, o contra. Então, este a aqui é só artigo. A crase sem crase. Por quê, então? Porque só há um a. Que tipo de a é esse? Só artigo. Muitos são contra a privatização e o projeto. Só artigo, a crase não é opcional, nem obrigatória, ela é proibida. Não há crase porque só há artigo. 2. Cabia aos promotores o papel de fiscalizar a lei e de promover a acusação criminal. A correção gramatical do texto seria preservada caso se substituísse a acusação por a acusação. Vamos voltar e vamos substituir isso aqui por inquérito? Se em vez de acusação, que é a palavra feminina, fosse inquérito, que é a palavra masculina, como é que ficaria? Vamos refazer a frase? Cabia aos promotores o papel de fiscalização, de fiscalizar a lei e de promover o inquérito. O verbo promover é transitivo direto. Você sempre pode ir pela sintaxe. Então, a acusação criminal é o objeto direto. Na prática, a gente substituiu a palavra feminina por uma masculina, o a virou o. A crase? Não, sem crase. Por que mesmo? Porque só há um a. Não há crase quando só há um a. Olha como é fácil. E este a é o quê? Só artigo. Então, o item está errado porque ele diz que se substituísse a expressão a acusação com crase, a correção gramatical seria preservada, porque é opcional, não é proibido. Só artigo, só há um a, não há que se falar em crase. 3. Em mesmo desatento, ele está dando a ela seu tempo e seu carinho sonolento. O emprego do acento grave na expressão a ela prejudicaria a correção gramatical do período. Prejudicaria. Vamos substituir ela por ele. Estou substituindo uma palavra feminina por uma masculina de mesma classe. É um pronome pessoal, estou usando outro pronome pessoal, só que masculino. Vamos ler a frase? Como é que ficaria? Mesmo desatento, ele está dando a ele. Você diria está dando ao ele? Ao ele? Não, nunca, Tereza. Sabe por quê? Porque ele é um pronome pessoal. Os pronomes pessoais nunca são precedidos de artigo. Então, se eu não diria está dando ao ele, se eu diria está dando a ele, então está dando a ela sem crase. Por quê? Porque é só preposição. Tereza, vamos botar da nossa lista? Não há crase antes de pronome pessoal. Não, vamos fazer lista não, vamos entender? Vamos entender? Não há crase aqui porque eu estou vendo que não há artigo, só há preposição, gente, e crase só quando há dois as. Então, está dando a ela. Este a é com crase ou sem crase? Sem crase. Por quê? Porque só há um a. E que tipo de a é este? Só preposição. Então, veja o que ele está dizendo. O emprego do acento grave na expressão a ela prejudicaria a correção. Sim, prejudicaria. Porque não há crase, porque não há dois a, só há um a. 4. Sem prejuízo da correção gramatical do texto, poderia ser empregado o acento indicativo de crase no a em o acesso a qualquer velharia escrita. Substitua velharia por troço. Vou até manter a mesma informalidade. Aquilo ali é um troço, uma velharia. Vamos substituir? E vamos manter o resto tudo como está? Vamos ver o que acontece com aquele a? Vamos lá. Acesso a qualquer troço escrito. Então, eu não digo acesso ao qualquer troço. Acesso
a qualquer troço. Esse qualquer é um pronome indefinido, adjetivo de troço. Acesso a qualquer velharia. Vamos fazer o princípio da simetria? Acesso a qualquer troço, acesso a qualquer velharia. Isso aqui é só o quê? Só preposição. Pronome indefinido não admite artigo. Então, não vai admitir crase. Vou botar na minha lista. Ó, sua lista está fazendo por conta e risco seu. A gente tem que entender o processo. Eu não diria acesso ao qualquer troço. Eu não tive acesso ao qualquer troço. Não. Então, não posso colocar crase. Só preposição. E ele diz sem prejuízo da correção, está errado. No trecho, em meio a esse cenário, a inserção de acento indicativo de crase no A acarretaria prejuízo à correção gramatical do texto. Sim, primeiro que cenário é a palavra masculina. Segundo que a gente não vai nunca ter artigo antes desse pronome demonstrativo esse, né? Então, em meio a esse cenário, mesmo que fosse cena, em meio a essa cena, não seria ao esse cenário, então isso aqui seria só preposição. Nós não estamos reconhecendo aqui nenhum artigo, então acarretaria prejuízo, sim. 6. Essas questões dizem respeito à saúde do trabalhador, dizem respeito ao desenvolvimento do trabalhador. Substituir um substantivo feminino por um masculino. O a virou ao. Quer dizer o quê? Que há aqui dois as. Dois as. Uma preposição diz respeito a que e um artigo. É facultativo o emprego do sinal indicativo de crase na expressão respeito à saúde do trabalhador. Não é obrigatório. A crase existe. E aí eu tenho que usar o acento grave. Substituir o feminino por um masculino, virou ao. 7. No trecho anteriormente à primeira Constituição Pátria, vigoraram as ordenações afonsinas, o emprego do acento indicativo de crase é facultativo. Substitua primeira Constituição por primeiro Código. Estou substituindo a palavra feminina por uma masculina, mas estou mantendo tudo igual. Assim, havia um numeral, ordinal e um substantivo, mantive o numeral e o substantivo. Como é que vai ficar? Anteriormente ao primeiro Código. Então, é anteriormente à primeira Constituição com crase. E ele está dizendo que é facultativo, não é obrigatório. Anteriormente a que? O termo anteriormente pede a preposição a, e eu tenho aqui um artigo de primeira Constituição. Então, acabou. Tereza, quando é que a crase é facultativa? Já vamos ver. A correção gramatical do texto seria prejudicada caso se inserisse acento indicativo de crase no a em a homenagear o especialista, certo? Homenagear é verbo. Nunca ocorre crase antes de verbo, porque nunca ocorre artigo antes de verbo. Então, não ocorre crase antes de verbo. Então, ele está dizendo seria prejudicada. Seria prejudicada, então tá certo. Tem que prestar atenção no item, né? 10. A partir do século XVII, partir é verbo, sem crase. E ele está dizendo que é facultativo o emprego do sinal indicativo de crase. Não, é proibido. Não se emprega crase, não ocorre crase, não é nem emprega, né? Que a crase ocorre ou não, é o fenômeno, antes de verbo. No trecho, resistam a doses mais altas, a ausência de crase se deve ao fato de o verbo resistir não exigir preposição.
Não, ele exige e ela está aqui. O que não há aqui é artigo. Isso aqui é só preposição. Quem resiste, resiste a alguma coisa. O que não há aqui é artigo. Eu voltei aqui a preposição a, mas eu não tenho artigo. Como é que eu sei que eu não tenho artigo, Tereza? Fácil. Fácil. Doses não está no plural? Esse a não está no singular, quer dizer que não há artigo. E fica a dica aí, anota isso. Se um a no singular, já estou terminando, preceder nome no plural, anota isso. Se um a no singular preceder nome no plural, sem crase. Porque não há artigo. Se houvesse artigo, esse as estaria no plural também. Então, veja, aqui ele está dizendo que não ocorre crase porque o verbo não exige preposição. Preposição exige e está aqui. O que eu não tenho aqui é artigo. Tanto eu sei que não há artigo aqui, porque a está no singular e doses está no plural. Veja o de baixo. É facultativo o emprego do sinal indicativo de crase em a. Na oração, o indivíduo obeso fica vulnerável a possíveis complicações. Olha a regra. Esse a está no singular e ele está precedendo um termo no plural. Nunca haverá crase. Nunca haverá crase quando a no singular precede nome no plural. Só preposição. Essa preposição aqui é exigida pelo adjetivo vulnerável. Então, essa aqui está errada, não é facultativo, é proibido. E esta aqui está errada também, porque não é que ele não exige preposição, exige e ela está aí. Entendendo? Tudo sob controle? Vamos fazer um bocado de exercício? Vai lá no seu material complementar. Mas terminou não. Terminou crase não, porque ainda tem crase facultativa. Com e sem mudança de sentido, já já eu volto.